Meus irmãos, seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, nos conduzindo no entendimento da sua bendita, santa, gloriosa e eterna palavra. É sempre um privilégio, uma grande bênção, sempre digo isso à igreja, podermos vir juntos adorar, bendizer, exaltar, glorificar ao nosso Senhor, enquanto estamos caminhando para o céu, para a glória, para a pátria eterna, para a pátria celestial. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no mesmo texto que consideramos, ou começamos a considerar no domingo passado, Romanos capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 31. Romanos 3, 21 a 31. Convido a todos que podem se colocar em pé, para que assim acompanhem a leitura que farei do texto. Assim nos diz a bendita palavra do nosso Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que nos abençoe e nos conduza na pregação. Glorioso Deus, nosso Pai celestial, Deus bondoso, graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos tem dado desde amanhã, em podermos adorar ao Senhor, cantando hinos, salmos, lendo a Tua palavra, sendo instruídos pela pregação da palavra do Senhor. Nós agradecemos por tão grande bênção e privilégio. Suplicamos que o Senhor nos abençoe mais uma vez quando vamos ouvir a Tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos para proclamar com fidelidade, clareza, fervor, temor e submissão ao Senhor a Tua bendita e santa palavra. Edifica-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé, converte, ó Deus, os pecadores. Nós te suplicamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa passagem trata da doutrina da justificação mediante a fé
em Cristo Jesus. Talvez seja uma das passagens mais importantes do Novo Testamento sobre esse tema. Assim como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15 é uma passagem fundamental sobre a ressurreição. Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o capítulo 5, é uma das passagens preciosas, importantes, fundamentais sobre a doutrina da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é, essa passagem trata da maneira providenciada, provida por Deus para justificar o seu povo eleito. A condição natural do homem, de todo homem, é de condenação diante de Deus. Paulo explica isso de maneira muito boa, consistente, na primeira parte da sua carta aos Romanos, quando ele deixa muito claro que não há justo nenhum sequer. Todos pecamos e carecemos da graça, da glória de Deus. Portanto, aqui ele passa a tratar do modo como Deus nos justifica, como Deus providenciou uma justiça graciosa para o perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. No domingo passado, nós vimos nesse texto, eu quero voltar aos temas que vimos domingo passado, brevemente, resumindo. Nós vimos o que é justificação mediante a fé em Cristo. Quero apresentar aos irmãos, ler para os irmãos, mais uma vez, como fiz no domingo passado, a definição tão boa do nosso breve catecismo e da nossa confissão de fé, do que é justificação. A palavra usada pelo apóstolo Paulo nessa passagem e outros textos das Escrituras significa considerar inocente, livre, quite com a lei. Justificar é tratar, considerar, declarar justo diante da lei. O nosso breve catecismo, respondendo à pergunta 33, o que é justificação, nos ensina do seguinte modo: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, recebida somente pela fé. Mais uma das definições dos nossos símbolos de fé, na confissão de fé, na nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 11, parágrafo 1, a confissão nos ensina que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, não lhes imputando como justiça o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Nós consideramos essa definição, o que a Bíblia ensina, a respeito da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Também consideramos a necessidade da justificação. Por que precisamos de justificação? Porque precisamos da justiça graciosa que Deus proveu para nós em Cristo. E a razão é, meus irmãos, é porque todos pecamos. Romanos 3, 23. Pecado é iniquidade. Pecado é injustiça para com Deus. Pecado é estar fora do propósito estabelecido por Deus para nós. Deus nos criou os nossos pais, Adão e Eva,
e os colocou em um jardim perfeito, pleno. Deus os colocou ali para viverem para a glória dele. Não havia qualquer erro ou pecado na criação. Não havia, meus irmãos, qualquer falha na criação de Deus. Não havia pecado no homem, até que Satanás veio e Adão e Eva deram ouvidos a Satanás. E assim eles se afastaram do propósito de Deus. Assim eles agiram com injustiça diante de Deus. Assim eles agiram com impiedade, com iniquidade diante de Deus. E em razão disso eles se tornaram culpados de pecado. Em razão disso eles se tornaram condenados. E a Bíblia diz muito claramente que todos nós estávamos em Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos nós nos tornamos, toda a raça humana, todos os bebezinhos tão fofinhos que nascem nesse mundo, são pecadores. Nascem em pecado. Davi diz, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Rapidamente nós demonstramos isso. Rapidamente nós demonstramos o nosso coração rebelde contra Deus. Eu sempre lembro de que na nossa casa, com as nossas crianças, podíamos ter 20 brinquedos iguais. Às vezes todos iguais. E às vezes compramos meias iguais, sapatos iguais, coisas iguais, porque ninguém reclama. Mas mesmo assim, às vezes eles estão reclamando um do outro, ou querendo aquilo que é do outro, é meu. Ou não permitindo que o irmãozinho pegue o que é seu. Seus filhos são assim também. Nossos filhos são assim. Nós somos assim, porque nós nascemos em pecado. Nós temos um coração rebelde, naturalmente rebelde contra Deus. E por isso precisamos de justificação, da graça da justificação, do perdão de pecados em Cristo Jesus. Nós carecemos, precisamos de justificação porque, em razão do pecado, nós perdemos a comunhão com Deus. Ao estado de condenação e o estado de separação de Deus. Todos pecaram e destituídos, carentes, distantes estão da glória de Deus, da presença de Deus, de comunhão com o Senhor. De maneira que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, que o homem natural vive sem Deus e sem esperança nesse mundo. Nós não podemos ser reconciliados, unidos a Deus, se não formos justificados pela justiça que Deus providenciou para nós em seu Filho Jesus Cristo. Nós necessitamos da justiça de Cristo. No domingo passado nós vimos também a razão e a base da justificação. Versículos 24 e 25 de Romanos 3. A razão da justificação é a graça de Deus. Nós somos justificados gratuitamente em razão do amor gracioso de Deus. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, quis nos justificar. Não há nenhuma razão em nós para a nossa justificação, não há nenhum mérito em nós para que pudéssemos ser justificados, mas apenas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. A base, o fundamento da nossa justificação é Cristo, a obra de Cristo. E Paulo apresenta a obra de Cristo utilizando-se de duas palavras muito importantes, de duas doutrinas importantes. Paulo diz no versículo 24 e 25 que Deus propôs no sangue de Cristo, ou Deus propôs o sangue de Cristo para ser a nossa propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados
anteriormente cometido. Versículo 25. No versículo 24, Paulo diz que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos lembrar brevemente dessas duas palavras, redenção e expiação, e propiciação, melhor dizendo. São duas palavras fundamentais, meus irmãos. Elas falam do Evangelho, elas são o Evangelho, elas são a mensagem do Evangelho, o cerne do Evangelho. Redenção significa pagar o preço para a libertação de um escravo. Redenção significa pagar o preço para dar liberdade. Vamos lembrar do que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta. Nós fomos libertados do pecado, da escravidão, não por prata ou ouro, não por valores nossos, não por nossas obras ou méritos, não por algo que nós possamos fazer, mas em razão do sangue precioso de Cristo, derramado em favor do seu povo. Cristo veio a esse mundo, ele cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, de maneira ativa, ele obedeceu a lei em nosso lugar, ele cumpriu a lei de Deus em nosso lugar de maneira passiva, ele entregou-se na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, oferecendo-se como um sacrifício para redimir-nos dos nossos pecados, para pagar o preço para a nossa redenção, para a nossa libertação. A palavra propiciação significa sacrifício expiatório, sacrifício no lugar do outro. Sacrifício para dar vida a outro. O sacerdote no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança havia uma tampa, propiciatório. E sobre o propiciatório ele borrifava, derramava o sangue de animais, o sangue de carneiros que eram imolados para o perdão de pecados. Aquele era um sistema ainda provisório. Não podia perdoar definitivamente pecados. Mas apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo viria um dia, como ele veio, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para ser o sacrifício propiciatório, sacrifício expiatório, para o perdão dos nossos pecados. E é com base na obra redentora e expiatória de Cristo que somos justificados. Em razão da obra redentora e propiciatória de Cristo que somos justificados. Paulo diz isso nos versículos 24 e 25 de Romanos, capítulo 3. No domingo passado também consideramos que a justificação é uma obra de Deus, propósito de Deus. Deus a propôs. Propósito soberano de Deus. Em razão da sua graça, soberana, em razão do seu amor por nós, Deus propôs providenciar a justiça de que precisávamos para que pudéssemos ser reconciliados e salvos, justificados nele. Também consideramos no domingo passado o meio pelo qual nos apropriamos da justificação, olhando os versículos 25 até o versículo 28, especialmente o versículo 28, nós vimos que o meio pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo é a fé. Fé que não é sentimento nosso, fé que não é produzida por nós, fé que não é obra nossa, mas que é dom de Deus. Mais uma vez, Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A mão com a qual nós nos agarramos a Cristo, a redenção que Ele providenciou para nós, que Ele é para nós,
A mão com a qual nos agarramos ao sacrifício expiatório de Cristo é a fé. Deus, por sua graça, Deus, por sua misericórdia, nos dota de fé, a fim de que nós possamos, crendo nele, sermos justificados, sermos reconciliados, sermos salvos. Ainda, meus irmãos, vamos, olhando para essa passagem, considerar mais algumas características da justificação mediante a fé, alguns aspectos dessa grande doutrina, alguns aspectos, eu diria, práticos da doutrina da justificação pela fé em Cristo. Vamos continuar olhando, então, para o nosso texto. E eu quero considerar com os irmãos, hoje, em primeiro lugar, que a justificação demonstra o caráter de justiça de Deus. A justificação, meio pelo qual Deus providenciou a nossa reconciliação com Ele, evidencia, salienta, demonstra o caráter justo de Deus. Em segundo lugar, a justificação não deixa lugar para o orgulho humano. O modo como Deus nos salva, a maneira como Deus nos justifica, a maneira como Deus nos reconcilia com Ele, quebra o nosso orgulho, quebra o orgulho humano. Em terceiro lugar, nós vamos também considerar o papel das obras na justificação. Em quarto lugar, veremos que a justificação afirma as exigências da lei de Deus, confirma as exigências da lei de Deus. Finalmente, a justificação, como diz o apóstolo Paulo nessa passagem, é para todas as gentes, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Então eu peço aos irmãos que voltem seus olhos mais uma vez para o nosso texto, Romanos capítulo 23, e do versículo 25 em diante, meus irmãos, em primeiro lugar, veremos que a justificação demonstra o caráter de justiça de Deus. Vejam mais uma vez os versículos 25 e 26. Paulo começa dizendo, Deus propôs o sangue de Cristo como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É muito comum, meus irmãos, e bom, sempre lembramos que Cristo veio a esse mundo, que ele se encarnou, nasceu de Maria, viveu entre nós, obedecendo a lei, sofrendo em nosso lugar, derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso está nas grandes doutrinas da expiação, da redenção, da propiciação que o apóstolo Paulo apresenta nos versículos 24 e 25. Isso destaca a graça de Deus. Isso destaca o amor de Deus, a misericórdia de Deus, salvando-nos, salvando pecadores. Mas há uma outra razão para a morte de Cristo apresentada pelo apóstolo Paulo nessa passagem. Há um outro motivo que o apóstolo Paulo apresenta nessa passagem de Cristo ter vindo a esse mundo e derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Não apenas ele derramou seu sangue a fim de nos salvar, isso é verdade, isso é tão gracioso, meus irmãos, para nós. Mas Paulo diz que Cristo também derramou o seu sangue para manifestar a justiça de Deus, para evidenciar, para revelar a justiça de Deus, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Cristo veio a esse mundo, viveu entre nós como homem, sem pecado, morreu por crucificação pública diante de todos. Ele fez isso para satisfazer a justiça de Deus Pai e assim conquistar para nós, conquistar para o seu povo redenção, mas também para manifestar a justiça de Deus. Ou melhor dizendo, isso é, para manifestar a justiça de Deus no conquistar a nossa redenção, no adquirir a nossa redenção. Como o apóstolo Paulo diz aqui, a palavra manifestar significa evidenciar, salientar, demonstrar. Deus é justo, absolutamente santo e justo. Justiça é um dos atributos do ser de Deus. A Bíblia afirma isso em muitos lugares. O salmista, por exemplo, diz no Salmo 119, versículo 137, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 145, versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. O próprio Senhor Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, chama Deus o Pai de justo. João 17, 25. João, por exemplo, 1 João 2, 29, ele é justo. Quando a Bíblia afirma que Deus é justo, ela está dizendo que ele é reto, é íntegro em si mesmo, em seu ser e em todos os seus atributos. Quando a Bíblia afirma que Deus é justo, a Bíblia está dizendo que Deus não pode compactuar com o pecado, que ele é santo, que ele é contra toda e qualquer violação, transgressão da sua lei, da sua santidade. Ele não pode tolerar o pecado, ele não pode aceitar o pecado, ele não pode deixar de punir o pecado, ele não pode deixar de tratar o pecado. Por isso, meus irmãos, um dos propósitos da crucificação foi declarar publicamente a maneira como Deus lida com o pecado. Foi dizer publicamente que Deus não tolera o pecado, que ele odeia o pecado, que ele trata o pecado com justiça, demonstrando assim o caráter de Deus, a santidade de Deus, o caráter de justiça de Deus. Paulo está dizendo que Deus manifestou publicamente a sua ira contra o pecado na cruz de Cristo. Desde Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Uma das maneiras de Deus fazer isso é abandonar o homem a si mesmo. Uma das maneiras de Deus fazer isso é deixar o homem entregue a si mesmo. Mas a principal maneira de Deus manifestar a sua justiça e o modo como ele trata com o pecado foi por meio do sacrifício, do derramar do sangue do seu próprio Filho. Durante anos e anos, durante todo o período do Antigo Testamento, os profetas anunciaram que Cristo faria isso. E vejam o modo como o apóstolo Paulo apresenta essa verdade. Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Por muito tempo, Deus não puniu ou não tratou definitivamente com os pecados. Durante todo o período do Antigo Testamento, havia um sistema provisório para lidar com pecados. O sistema de sacrifícios de animais. Então, o apóstolo Paulo nos apresenta, ou nos diz isso, no versículo 26, Deus, da seguinte maneira: Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Qual o significado dessa expressão, dessa maneira de falar do apóstolo Paulo? Deixar impunes pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo usa, traduzida por deixar impunes,
significa desconsiderar. E eu fiquei um tanto surpreso, de certa maneira, de ver que significa realmente desconsiderar intencionalmente, passar por cima de. Essa palavra faz referência a um período da história da humanidade, que é o período do Antigo Testamento. Houve um tempo no qual Deus como que desconsiderou, ou podemos dizer, não tratou definitivamente com os pecados. Observem, os irmãos, que Paulo fala de um tempo anterior, versículo 25, e de um tempo presente, no versículo 26. Paulo está aqui contrastando esses dois períodos. Um tempo anterior, um tempo passado, Deus deixou o pecado sem o devido tratamento, mas no tempo presente, Ele manifestou a sua justiça para lidar com os pecados da humanidade. O tempo anterior, o tempo passado, é o período do Antigo Testamento, e o tempo presente é o período do Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio a esse mundo para lidar definitivamente com os nossos pecados. E por que Paulo fala dessa maneira? Durante todo o período do Antigo Testamento, os judeus esperaram Cristo vir a esse mundo. Os profetas anunciaram o Cristo que viria. Nós lembramos de todo aquele sistema complexo de sacrifícios de animais, de sangue derramado. Mas tudo aquilo, o autor da carta aos Hebreus diz isso de uma maneira muito boa, Hebreus 8, 9. Todo aquele sistema de sacrifício de animais não podia perdoar definitivamente os pecados do povo. Os irmãos poderiam pensar, então os nossos irmãos do Antigo Testamento não tiveram seus pecados perdoados? Sim, meus irmãos, eles tiveram seus pecados perdoados, mas não naquele sistema de sacrifício de animais. Eles tiveram seus pecados perdoados porque creram no Cristo que viria, porque creram no Redentor que viria, porque creram na redenção que viria em Cristo Jesus, porque creram no sacrifício de Cristo. Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, significa que Ele não tratou de maneira definitiva com os pecados, senão quando Cristo veio a esse mundo, senão quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O que Paulo nos ensina aqui é que eles não foram perdoados com base no sacrifício daqueles animais oferecidos naquele período, mas eles também, como nós, foram salvos com base no sacrifício de Cristo, porque creram no Redentor que viria, porque creram na palavra de Deus, porque creram na promessa do Filho, do Messias que viria, e assim também foram justificados mediante a fé em Cristo. Deus foi tolerante com os nossos irmãos do Antigo Testamento, Ele foi paciente com eles no passado, até que seus pecados fossem definitivamente tratados em Cristo, por meio da obra de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. E, de fato, meus irmãos, os pecados do passado, do presente, do futuro, todos são tratados na cruz em Cristo. E em nenhum outro meio, nenhum outro lugar, de nenhuma outra maneira, de nenhuma outra forma. Era necessário dizer isso aos judeus. Mas adiante, no capítulo 4, Paulo vai citar o exemplo de Abraão e dirá: Abraão não foi justificado por ser Abraão. Abraão não foi justificado por suas obras. Abraão não foi justificado em razão da circuncisão. Abraão não foi justificado porque ele tinha a lei, por obedecer à lei. Anteriormente, no capítulo 2, Paulo tinha dito como os judeus foram tão pretensiosos e por terem a lei de Deus, por conhecerem a lei de Deus, por serem filhos de Abraão, eles consideravam-se justos diante de Deus.
justificados diante de Deus. Mas Paulo diz a eles, não, todos nós fomos tratados em Cristo, todos fomos perdoados em Cristo, todos nós somos justificados com base na propiciação e redenção que Cristo proveu para nós, na sua vida obediente, na sua morte e na sua ressurreição. Isso demonstra tanto a graça de Deus, a crucificação, a obra de Cristo, a redenção, tanto demonstra a graça de Deus, como demonstra também a justiça de Deus para salvar pecadores. O modo como Deus trata com o pecado, o modo como Deus perdoa pecados é tão somente por meio da obra de Cristo, da cruz de Cristo, da crucificação de Cristo Jesus, da redenção e propiciação que há em Cristo Jesus. Mas um outro aspecto, meus irmãos, dessa doutrina da justificação pela fé é que a justificação não dá lugar ou espaço ao orgulho humano. Paulo diz nos versículos 27 e 28, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Meus irmãos, a maneira como Deus nos justifica não deixa margem para arrogância, para jactância. Eu diria que esse é um aspecto prático dessa doutrina, uma aplicação prática dessa doutrina. E é interessante que o apóstolo Paulo já tinha falado a esse respeito no capítulo 2, com referência aos judeus. Há pouco eu mencionei isso. Paulo diz nos versículos 17 em diante, a respeito dos judeus, vocês têm por sobrenome judeu, repousam na lei, gloriam-se em Deus, conhecem a vontade de Deus, aprovam coisas excelentes, são instruídos na lei, estão persuadidos que são guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutores de ignorantes, mestres de crianças. Vocês têm na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então ele continua dizendo, tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deves furtar, furtas, dizes que não se deves cometer adultério, cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Os judeus tiveram o privilégio de ter a palavra de Deus, a lei de Deus, a promessa de Deus, os patriarcas, os profetas. Os judeus tiveram o privilégio de ouvir o evangelho antes que todos os povos do mundo. Os judeus tiveram o privilégio de ter a palavra de Deus em suas mãos. Eles se gloriavam disso, eles se gabavam, eles se jactavam disso, eles se orgulhavam disso. Mas então o apóstolo Paulo diz a eles essas coisas todas, que são tão boas. A lei de Deus é boa, a palavra de Deus é boa, ter o evangelho, ter os profetas, ter ensino, ter pais crentes, tudo isso é um privilégio tão maravilhoso, tão gracioso. Mas eles não obedeciam à palavra de Deus, eles não podiam cumprir a lei por si mesmos, nenhum homem pode. Mas eram tão orgulhosos disso. Então o apóstolo Paulo apresenta a eles a maneira, o modo como Deus justifica, a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, a maneira como Deus perdoa pecados, a maneira como Deus reconcilia o homem consigo mesmo. E depois disso, então, Paulo diz, há lugar aqui para a jactância, para a arrogância, para o orgulho humano, há lugar para que alguém se gabe, visto que o homem é justificado em razão da obra de Cristo, pela fé, não por suas obras. Há qualquer lugar para a arrogância do homem? Evidentemente, diz o apóstolo Paulo, que não há lugar para a arrogância, para a jactância, para a pretensão, para o orgulho humano. E, meus irmãos, por que Paulo volta a esse assunto? Porque Deus sabe quanto nós somos orgulhosos.
Porque Deus sabe o quanto nós somos pretensiosos. O próprio apóstolo Paulo fora assim. Se olharmos Filipenses capítulo 3, desde o versículo 4 em diante, aquele texto que é uma autobiografia do apóstolo Paulo, ele diz como ele era orgulhoso. E uma vez conhecendo a graça de Cristo, como ele foi quebrantado por Deus. Nos dias dos discípulos, Jesus contou uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, para ilustrar essa tendência tão pecaminosa, tão ruim nossa, para o orgulho, essa propensão para o orgulho, para o pecado do orgulho. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola, meus irmãos, fala muito bem a nosso respeito, não apenas a respeito dos judeus, não apenas a respeito dos judeus do tempo do apóstolo Paulo. A propensão do pecado, do orgulho, a propensão de confiar em nós mesmos e nos considerar justos e desprezar os outros. Mas não há lugar para esse tipo de atitude, de arrogância, de orgulho no nosso coração, quando compreendemos a maneira como somos justificados, quando compreendemos o nosso estado de condenação, quando compreendemos aquilo que merecemos em razão da nossa desobediência e a maneira tão graciosa, tão misericordiosa, como Deus providenciou a encarnação de Cristo, como Deus providenciou a vida de Cristo, como Cristo obedeceu a lei em nosso lugar. Nós desonramos a lei, nós desobedecemos a lei, nós ofendemos a Deus. Mas o próprio Filho de Deus veio a esse mundo e a obedeceu por nós. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos condenação eterna, mas o próprio Filho de Deus experimentou condenação em nosso lugar. O próprio Filho de Deus deu sua vida em nosso lugar por nós. Quando compreendemos a redenção que Deus providenciou para nós, não há, meus irmãos, lugar para jactância, para arrogância. Quando compreendemos a maneira como fomos justificados, não há lugar para sermos pretensiosos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 14, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser também o nosso sentimento, a nossa atitude. O Evangelho nos torna humildes. A compreensão da doutrina do Evangelho nos torna humildes. A compreensão da obra de Deus nos torna humildes. A compreensão do amor de Cristo nos torna humildes no nosso próprio lar, na maneira de conduzir o nosso lar. A compreensão da doutrina da igreja, sobre a qual temos ouvido pela manhã, nos torna humildes no viver e na maneira como nós vivemos, torna as nossas esposas humildes, os nossos filhos humildes. A compreensão da graça de Deus nos faz humildes, não soberbos, não arrogantes, mas humildes. Quando compreendemos que não há em nós qualquer coisa, qualquer mérito, qualquer
obra que possamos fazer que nos aproxime de Deus, que nos faça merecedor de qualquer coisa da parte de Deus, e isso nos deve tornar, meus irmãos, humildes, simples. A doutrina, a compreensão do Evangelho, da salvação, do método de Deus salvar pecadores, torna os nossos corações humildes, simples. Mas ainda uma terceira lição nessa passagem da doutrina da justificação. Vamos olhar agora o versículo 28 e considerar o papel das obras na justificação. Paulo diz no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É claro, esse texto está nos dizendo o meio, está nos ensinando o meio pelo qual somos justificados, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ele nos faz pensar também no papel das obras, qual o lugar das nossas obras, que lugar as obras ocupam na nossa justificação, se ocupam algum lugar. Uma muito conhecida frase de Calvino, João Calvino, reformador: a justificação é pela fé somente, mas a fé que justifica nunca está só, ela é acompanhada por obras. Aqui em Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem suas obras. Mas há uma passagem, meus irmãos, das Escrituras, que parece afirmar o contrário. Eu estou falando do texto de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo 26. Nessa passagem, Tiago faz a seguinte afirmação: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? São perguntas desafiadoras. Preste atenção, meus irmãos, no exemplo dado por Tiago. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E vejam a conclusão, a primeira conclusão, digamos, de Tiago nessa passagem. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E Tiago continua como que desafiando o apóstolo Paulo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E em seguida, Tiago, como que diz, eu posso provar isso pelas Escrituras. Posso demonstrar isso pelas Escrituras. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E olhem o versículo 24 de Tiago 2. É como mais uma conclusão prática de Tiago, e que parece contradizer Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 28. Tiago diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Parece contrário àquilo que Paulo diz em Romanos 3, 28. Então Tiago dá mais um exemplo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Meus irmãos, será que Tiago está ensinando algo contrário àquilo que Paulo ensina em Romanos capítulo 3? Será que Paulo está ensinando justificação pela fé e Tiago está ensinando justificação por obras? A resposta é não, de modo nenhum. Não existe contradição nas Escrituras Sagradas, não existe contradição na palavra de Deus. Paulo e Tiago estão ensinando exatamente a mesma verdade, mas de pontos de vista diferentes. Paulo e Tiago estão lidando com situações diferentes e aplicando a mesma verdade de maneira diferente. Enquanto Paulo está ensinando que a fé é um único meio, um instrumento, pelo qual nos agarramos à justiça de Cristo, à perfeita justiça de Cristo, somente assim somos justificados, crendo na obra de Cristo, Tiago está ensinando que as obras são a evidência da fé, de verdadeira fé, a demonstração, a prova de que cremos em Cristo, de que fomos justificados em Cristo. Nós poderemos dizer de outro modo: sem fé é impossível agradar a Deus, e sem obras é impossível demonstrar a fé em Deus, demonstrar que cremos de fato em Deus. Paulo e Tiago não estão se contradizendo de modo nenhum, mas de fato um está completando o outro. Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, vamos lembrar mais uma vez, e Tiago está dizendo que as obras demonstram a nossa fé. E a razão disso, meus irmãos, é que no seu contexto, Tiago estava lidando com o problema de crentes, de pessoas que diziam que eram crentes. Pessoas que diziam que eram crentes, que tinham fé em Cristo, mas estavam vivendo de maneira contrária à fé, de maneira incompatível com a fé. A vida deles não demonstrava fé. Não havia compromisso com Cristo, não havia obediência a Cristo, não havia santidade. É com esse entendimento que nós devemos ler Tiago 2,14, quando Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Irmãos, não é fé verdadeira se não há entrega da vida a Cristo, se não há obediência a Cristo, se não há luta para obedecer a Cristo, se não há luta para dedicar a vida a Cristo. Por essa razão, então, Tiago cita os exemplos de Abraão e Raabe para demonstrar, para ensinar que Abraão e Raabe não somente assentiram com a fé, não somente eles gravaram um conceito de fé na sua mente, mas eles viveram pela fé. Eles demonstraram fé por meio dos seus atos. Eles demonstraram fé por meio das suas obras. Eles demonstraram fé por meio da sua maneira de viver. Os que verdadeiramente creem em Cristo vivem pela fé em Cristo. Justo viverá pela fé. E veja a maneira muito prática como o Tiago diz isso. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Meus irmãos, esse é um exemplo muito prático e fácil de ser assimilado. Não diz respeito apenas a sermos caridosos, mas Tiago está falando de vivermos piedosamente pela fé em Cristo Jesus. Tiago está dizendo aquilo que Paulo diz na carta aos Gálatas. A fé é operada pelo amor. A fé gera obediência, fé gera submissão, fé gera humildade, fé gera compromisso com Cristo. O ensino de Tiago nessa passagem é o mesmo, por exemplo, do apóstolo João. 1 João capítulo 3. João está tratando de outra doutrina, da doutrina da regeneração. Mas ele fala de maneira também prática. 1 João 3, do versículo 14 em diante.
Nós sabemos que já somos regenerados, já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João, como Tiago, como Paulo, estão nos dizendo a salvação, a justificação, a regeneração, produzem em nós amor cristão, nos leva a viver de maneira a agradar a Deus, nos leva a viver pela fé em Cristo. Lembremos da frase, mais uma vez, de Calvino, a justificação é pela fé somente, mas a fé que justifica nunca está só. Deixa então, meus irmãos, lembrar mais uma vez. A doutrina do Evangelho, a verdade de Deus, o Evangelho de Deus, a fé em Cristo, nunca é algo tão somente teórico, nunca é apenas conhecimento da verdade, nunca é apenas assentimento da verdade. E é por isso que Tiago diz, até os demônios creem, sabem a verdade, estremecem. Nós podemos saber a verdade, nós podemos, por exemplo, para falar de maneira prática e direta, nós podemos decorar a confissão de fé. Há pessoas que têm essa capacidade, nós podemos decorar os nossos símbolos de fé, nós podemos saber a doutrina da justificação, nós podemos saber versículos de cor, nós podemos conhecer muitas doutrinas, sem contudo crer nelas, sem contudo vivê-las, sem contudo amar a Cristo, sem contudo obedecer aquilo que a palavra de Deus ordena. Esse era precisamente um dos problemas dos judeus. Eles conheciam a lei, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o Evangelho, eles tinham os profetas, eles tinham a revelação de Deus. Durante anos e anos, nenhum outro povo do mundo, nenhuma outra gente, ou poucas pessoas de fora do arraial dos filhos de Israel tinham esse privilégio. Mas isso não significa que todos os judeus creram em Cristo. Por isso Paulo dirá adiante na carta aos Romanos, nem todos os de Israel são de fato israelitas, no sentido de dizer, nem todos os filhos de Abraão, nem todos os filhos físicos de Abraão, de fato creram no Redentor, de fato creram no Messias, ainda que eles tivessem conhecimento da lei de Deus, ainda que eles tivessem conhecimento da promessa do Messias, da palavra de Deus, nem todos eles receberam o Messias. Paulo inicia o capítulo 3 da carta aos Romanos dizendo qual é, pois, a vantagem do judeu, qual a utilidade da circuncisão, muita sobre todos os aspectos, principalmente porque a eles foram dados os oráculos de Deus, a palavra de Deus em primeira mão. Agora, pensemos em nós mesmos. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de ser da Igreja de Cristo, membro da Igreja de Cristo desde bebezinho. É sempre um momento emocionante, aquele do outro domingo, quando o filho do nosso irmão Robert foi apresentado para o batismo. É sempre um momento alegre e feliz, que nos lembra da promessa, da aliança, da misericórdia de Deus, cobrindo-nos a nós todos, crianças, vocês também. Esse é um privilégio gracioso que Deus tem dado a nós. Vocês estão ouvindo o Evangelho, vocês estão ouvindo a respeito da promessa de Deus, vocês estão ouvindo a respeito da graça de Deus. Tem o privilégio de vir à igreja, de ouvir Evangelho, e isso é misericórdia de Deus. Muitos de nós temos tido o privilégio de sermos expostos à pregação e à palavra de Deus durante anos e anos. Outros não. E isso é bênção de Deus, meus irmãos.
Isso é graça de Deus, isso é amor de Deus, isso é misericórdia de Deus por nós. De que maneira nós devemos responder? Crendo no Evangelho, crendo em Cristo e vivendo o Evangelho, vivendo pela fé, não apenas sabendo a verdade. Fé é crer na verdade. O Evangelho é argumento. O Evangelho é exposição de argumentos da verdade. Paulo, por exemplo, no início da carta aos Romanos, diz que ele vai escrever sobre o Evangelho de Deus. Então, ele começa a expor o Evangelho de maneira sistemática. Ele introduz o Evangelho, depois fala da condição do homem, de condenação, de morte eterna, de pecado. Em seguida, ele apresenta a graça de Deus, a maneira como Deus salva o pecador em Cristo, a justificação em Cristo. O Evangelho é argumento, mas nós precisamos crer e viver pela fé. Nós fomos justificados em Cristo. Aqueles que foram justificados mediante a fé. Para vivermos pela fé em Cristo. O justo viverá pela fé. Obedecendo a palavra de Deus. Vivendo segundo o Senhor ordena na sua palavra. Deus nos tem dado o privilégio de crer no Evangelho. Para que nós vivamos nele, honrando, obedecendo, servindo em todos os dias da nossa vida. Mais uma lição, meus irmãos, brevemente. Nessa passagem, a justificação em Cristo é acessível a todas as gentes. Era necessário dizer isso para os judeus. Paulo apresenta isso nos versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, também de todas as gentes, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Era necessário dizer isso aos judeus, porque eles acreditavam, muitos deles acreditavam, que apenas aos judeus era dado ou foi dada a graça da justificação, da salvação. Eles consideravam-se, muitos dos judeus, consideravam-se o melhor povo do mundo, o mais importante povo do mundo. Eles tinham a lei, tinham as promessas, tinham esses privilégios, e de fato essas são grandes bênçãos. Então, por essa razão, eles consideravam-se como os únicos privilegiados para serem os recipientes da graça da salvação em Cristo Jesus, da justificação. Mas o apóstolo Paulo diz, não, a fé não é apenas dos judeus, mas também dos gentios. E com isso ele nos lembra que a salvação provida para o pecador por Deus, a redenção que Deus proveu para nós em Cristo, não faz distinção, não há preconceitos em Deus. Ele veio a esse mundo salvar judeus e gentios, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo. De maneira que na igreja não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Paulo diz isso em Colossenses 3:11. E num versículo bem semelhante, em Gálatas 3:28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esses textos, meus irmãos, de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, nos ensinam que na igreja de Cristo, entre o povo de Deus, entre os justificados, em Cristo Jesus não há discriminação de qualquer modo. Nós ouvimos isso de maneira tão boa, graciosa pela manhã. Não há diferenças entre nós, quaisquer que sejam. É claro que nós somos diferentes e agimos de maneira diferente no nosso trabalho e em tantas outras coisas, mas diante de Cristo, em Cristo Jesus e pela graça de Cristo, todos nós somos um. E também não há um modo diferente de Deus lidar com um e com o outro, de Deus salvar um e outro. Deus não salva os judeus de uma maneira e os gentios de outra maneira, por exemplo. Há ainda quem acredite ou creia desse modo. Deus não trata com os judeus de um modo e com os gentios de outro. Há somente uma maneira de Deus salvar pecadores e é por meio da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, da redenção e da propiciação que Ele providenciou para nós em seu Filho Jesus Cristo. Não há nenhum outro modo. Ainda, meus irmãos, uma
quarta lição nessa passagem é a respeito da doutrina da justificação. A justificação pela fé em Cristo confirma a lei de Deus, afirma a lei de Deus. Versículo 31. Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé. E ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O Evangelho não anula a lei de Deus. Quando Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé, o que ele está dizendo, meus irmãos, é precisamente isso. O Evangelho, a graça de Deus, a justificação mediante a fé não anula a palavra de Deus. E Paulo diz isso porque ele tinha acabado de ensinar que ninguém pode ser justificado pela lei, versículo 20. A justiça graciosa de Deus se manifestou sem lei, versículo 21. A justificação é mediante a fé e não por obediência à lei, versículo 27. E ainda no versículo 28, o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Com todas essas afirmações, os judeus certamente perguntariam, algum judeu perguntaria: será que Paulo está, então, desfazendo a lei de Deus? Será que não há nenhum valor na lei de Deus? Será que Paulo está anulando a lei de Deus? Qual é o papel da lei na justificação? Paulo já havia dito isso, meus irmãos, no versículo 21. Desde o versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Portanto, a lei tem o papel de nos dizer quem somos, que somos culpados diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos diz que somos pecadores, ela nos faz conhecer o nosso pecado. Mas agora, diz Paulo, no versículo 21, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mas agora, em Cristo Jesus, independente de obras da lei, se manifestou a justiça graciosa providenciada por Deus para a justificação do pecador. Cristo Jesus, justiça que foi testemunhada e anunciada na palavra de Deus, na lei e nos profetas. Essa era uma maneira dos judeus falarem a respeito do Antigo Testamento. Às vezes eles diziam a lei, os salmos, os profetas, ou a lei e os profetas, para fazer referência a todo o Antigo Testamento. Então, no versículo 31, Paulo diz: nós anulamos a lei, provavelmente antecipando-se a algum judeu que diria: então a lei foi abolida e agora apenas a fé. E Paulo diz: o Evangelho, a graça de Deus, a mensagem do Evangelho, a justificação pela fé, não anula a lei, antes confirma a lei. O que é que a palavra de Deus dizia? O que o Antigo Testamento dizia? O Messias virá, e somente nele, no sacrifício que ele apresentará, o pecador terá redenção, propiciação, expiação. Quando Cristo veio na sua obediência à lei de Deus, no seu sacrifício, ele confirmou tudo isso. Ele não aboliu a lei, mas ele confirmou o que a lei dizia. A lei sempre mostrou para o homem o seu estado de pecado, a sua necessidade de perdão. Meus irmãos, já chegando ao fim do sermão, eu quero citar para os irmãos Teodoro Beza, que foi discípulo de Calvino. E como ele fala da lei em relação ao Evangelho. Ele diz: a lei é natural para o homem. Deus a imprimiu em seu coração desde a criação. E muito tempo depois, Deus fez e exibiu as 2 tábuas da lei, não para fazer uma nova lei, mas para restaurar nosso conhecimento original da lei natural, que por causa da corrupção do pecado, foi pouco a pouco sendo removido do coração do homem. Mas o Evangelho é uma doutrina sobrenatural,
a qual nossa natureza nunca poderia ser capaz de imaginar, nem aprovar, sem uma especial graça de Deus. A lei revela a majestade, a justiça de Deus. O Evangelho nos mostra essa mesma justiça. Mas no Evangelho, ela é apaziguada, a justiça de Deus é apaziguada e satisfeita pela misericórdia manifestada em Cristo. A lei nos envia a fim de realizarmos a justiça que nos é ordenada, ou seja, a perfeita obediência aos seus mandamentos, o que é necessário a fim de escapar da culpa. Desta forma, ela nos mostra a nossa maldição e nos sujeita a ela. Mas o Evangelho nos ensina onde achar aquilo que não temos, a justiça que não temos, e tendo-a achado em Cristo, nos ensina como ser capaz de desfrutá-la. A lei, por ela mesma, pode somente nos mostrar e nos fazer ver nossa maldade aumentada e agravar nossa condenação, não por qualquer culpa da lei, pois ela é boa e santa, mas por causa da nossa natureza corrupta, corroída pelo pecado. Ela nos reprova e ameaça, como o apóstolo Paulo declara, através do seu próprio exemplo em Romanos 7. Mas o Evangelho não somente nos mostra o remédio contra a maldição da lei, mas é, ao mesmo tempo, acompanhado pelo poder do Espírito Santo, que nos regenera e nos transforma, pois ele cria em nós o instrumento e o único meio de aplicação desse remédio, a fé em Cristo. E Beza conclui dizendo: a lei e o Evangelho não são contrários no que concerne à essência da justificação, com a qual devemos nos vestir a fim de sermos aceitos diante de Deus e participarmos da vida eterna, mas são contrários com referência ao meio de obtermos esta justificação. A lei procura em nós esta justificação. Não há consideração para o que nós podemos fazer, mas para o que devemos fazer. O homem, na verdade, por sua falta somente, se fez incapaz de pagar por sua culpa diante de Deus. Todavia, a lei não deixa de ser, o homem, melhor dizendo, não deixa de ser ele mesmo devedor a Deus, incapaz de pagar a Deus. E, consequentemente, a lei não erra em exigir de nós aquilo que devemos, apesar de não podermos fazê-lo. Mas o Evangelho, amenizando o justo rigor com a doçura da misericórdia de Deus, nos ensina que Cristo pagou por nós o preço da redenção, que Ele se fez nosso fiador, se colocou em nosso lugar e pagou nossa dívida, assim como a do principal devedor e até o último centavo. Agora, o rigor da lei que nos fez tremer e nos derruba completamente, nos aprova e aceita em Jesus Cristo, em razão do mérito de Cristo. Que Deus, na sua graça misericordiosa, meus irmãos, nos ajude a compreender essas verdades. Nos ajude a viver nelas, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que essa doutrina nos torne humildes, servos humildes, tementes a Deus, servos de Cristo, servos da igreja. Que o Evangelho nos faça dar graças em razão do amor, da misericórdia, da propiciação e redenção que Deus providenciou para nós em seu próprio Filho, na obediência, no sacrifício, na morte de Cristo Jesus e seu Filho. Que o Evangelho nos faça vibrar de alegria na esperança da glória, na esperança da vida eterna, certos de que quando Cristo voltar, não por nós, não em razão de nada que haja em nós, mas em razão dos méritos e da graça de Cristo, nós estaremos em pé diante dele, firmes nele, eternamente em comunhão com o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino.